demais colegas que estão a participar desse webinar. Uma boa tarde. Eu sou o Rafael e hoje a gente vai iniciar uma breve discussão, espero que seja o máximo objetiva para vocês, sobre a questão da análise qualitativa e a visualização de dados com o apoio do software WebQDA, certo? Eu sou da Universidade de Tiradentes, aqui no Brasil, em Sergipe, e dúvidas estaremos à disposição de vocês ao término dessa apresentação. Essa apresentação, com a informação inicial, ela se divide em dois momentos. Ela tem um momento mais teórico, bem resumido sobre a pesquisa qualitativa e a visualização de dados, e depois a gente parte para uma explanação prática na plataforma do WebQDA em si, e tentando observar como é que isso se porta. Tá? Inicialmente, antes de tudo, eu queria passar uma mensagem para vocês e todos que estão vendo, que o principal protagonista de toda a pesquisa, inclusive na pesquisa qualitativa, seja com o uso de software, seja com derivadas ferramentas, é o pesquisador. Sempre vai ser o pesquisador o determinante elemento que vai analisar os dados, visualizar esses dados e apresentar esses dados para a comunidade acadêmica. Então, todos esses elementos que a gente vai apresentar aqui no decorrer de hoje, a gente entende que tentam contribuir para que o pesquisador ele tenha sucesso na sua parte de interpretar e visualizar os seus dados qualitativos, tá? Então, o pesquisador é sempre um protagonista. E como todo protagonista na pesquisa qualitativa, a gente sabe que existem desafios aí muito evidentes em nosso campo dessa investigação, que são desafios de uma diversidade de contextos de investigação. Na pesquisa qualitativa tem uma diversidade de formatos e tipos de dados também. Há quem trabalhe com grandes quantidades de dados, pequenas quantidades de dados, tem uma articulação com métodos mistos, uma complexidade de cruzar as categorias dessa pesquisa, o trabalho em grupo. Então, há como desafio também primordial na pesquisa qualitativa o rigor científico. Qual é o rigor que o pesquisador, enquanto profissional da pesquisa qualitativa, vai adotar no trato com os seus dados, na organização dos seus dados e na interpretação e análise dos mesmos. Então, esses desafios, eles corroboram também com ferramentas que podem contribuir para que o pesquisador trabalhe melhor. Entre essas ferramentas, a gente tem os Qualitative Data Analysis Software, que são os QDAs. Como exemplo, a gente tem aí prático WebQDA. E esses softwares, de maneira geral, estou dizendo isso porque eu sei que tem colegas que estão assistindo que têm, sim, aí, um interesse na pesquisa qualitativa com o apoio desses softwares. Tem outros profissionais que já têm uma certa experiência com esses softwares. Então, vamos tentar contemplar esses dois públicos. E esses softwares, eles têm uma possibilidade de trabalho direto com diversos formatos de dados, seja formato textual, formato de imagem, de áudio. Uma possibilidade de se trabalhar com grandes quantidades, mantendo sempre a organização desses elementos e possibilitar também uma maior flexibilidade aí na execução de suas tarefas. É um trabalho que pode ser executado de maneira colaborativa por meio desses softwares, e tem aí uma maior possibilidade para que o pesquisador possa visualizar os seus dados, o seu trabalho qualitativo, não só no momento final de sua análise, mas em boa parte desse processo. E é o que a gente vai tentar perceber aqui. Em se tratando da visualização de dados em si, essa visualização de dados nos desafia no sentido de que
é um campo de estudos emergente, ou seja, os primeiros estudos, as primeiras discussões sobre como visualizar dados, sobre as técnicas adotadas para visualizar esses dados no campo científico, são recentes, aí datam da década de 90, então é uma discussão que a gente ainda tem tentado chegar a um consenso sobre o seu conceito, sobre como se aplicar na pesquisa qualitativa também. Tem uma discussão também se são dados ou informação, e aí fica mais ao critério dos pesquisadores decidirem, mas eu acredito que sejam a visualização de dados, ou seja, a visualização de informação, essa visualização ela se aplica no cotidiano do pesquisador e da pesquisa qualitativa, justamente diante da necessidade de representar visualmente algo que se queira dizer, algo que se queira apresentar para a comunidade acadêmica. E essa necessidade de representar pode surgir aí a partir de gráficos, a partir de tabelas, a partir de infográficos, a partir de diagramas, seja lá o critério que o pesquisador vai adotar para que essa comunicação seja o mais objetiva possível ao que se queira dizer. Eu trago alguns exemplos aqui para vocês do quanto essas representações elas podem falar muito sobre vários estudos científicos. E os exemplos que eu trago são exemplos até antigos, para mostrar que a visualização ela se fez importante e se faz importante no decorrer dos estudos científicos há muito tempo, apesar de ser muito pouco discutido ou recentemente discutido as suas técnicas. Aqui a gente tem a epidemia de cólera, que surgiu aí em Londres, em 1854, e os médicos começaram a chegar a um consenso do foco dessa epidemia de cólera a partir de uma representação gráfica, de onde os pontos mais incidentes, maiores e com maior tonalidade de cor vermelha, eram os pontos que precisavam ter uma interferência maior dos profissionais da saúde. Outro exemplo tem sido a representação gráfica das viagens napoleônicas, das tropas napoleônicas até Moscou. Por que eu gosto dessa representação? Porque ela prova que não é somente o pesquisador da área da saúde, o pesquisador da área das ciências exatas, que precisa usar e adotar estratégias de representações gráficas para representar os seus trabalhos. Não. Os pesquisadores da área das ciências humanas também podem, a partir de um discurso histórico, um discurso da área da educação, trazer essas representações para o seu cotidiano, inclusive na pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa em si, a visualização de dados ela pode ser observada no WebQDA por meio de gráficos, tabelas, mapas e representações com movimentos. Ou seja, o que eu entendo dessas representações com movimentos? Uma representação que ela consegue interagir com o pesquisador. Consegue, a partir de comandos, mostrar mais ou menos dados aí para o que o pesquisador quer interpretar e analisar. E a gente vai ver isso de maneira bem prática logo mais. Sobre a questão de como a visualização ela pode estar presente no software em si, eu queria destacar para vocês que a gente, quanto pesquisador da área qualitativa, a gente deve perceber que a visualização dos nossos dados, ela pode contribuir, sim, já na área da organização, no trato com os dados brutos que esse pesquisador vai ter ali na plataforma. Como é que ele vai organizar as categorias que vão ser criadas, visualizar essas categorias e como os dados vão ser distribuídos nessas categorias, já pode ser uma estratégia de visualização que contribua na plataforma, nos softwares, no WebQDA. Tá? Logo mais, a gente pode ver que a visualização ela também é um elemento importante na análise desses dados, na estruturação visual que o pesquisador vai ter para analisar os seus dados
e aí, logo após a análise, ele apresentar esses dados visualmente à comunidade científica por meio de seus artigos, enfim. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a visualização de dados ela não ocorre somente na apresentação, no produto final, no artigo que vai ser publicado na revista, no evento. A visualização de dados ela é um elemento presente que ocorre em etapas que antecedem esse processo, que é a organização dos dados qualitativos, a análise. Então, se faz importante nesse trabalho do pesquisador. Sobre o WebQDA, a nossa plataforma que busca apoiar as nossas análises qualitativas, algumas informações básicas. O WebQDA, entre várias etapas que possam ocorrer em uma pesquisa, seja na questão de investigação, a questão principal, a pergunta, a revisão de literatura, de desempenho dessa investigação, o WebQDA ele tem buscado ao longo dos anos contemplar cada vez mais essas etapas. Atualmente, a gente pode perceber que essa plataforma já consegue trabalhar em seu template a revisão de literatura. Recentemente foi inserida essa funcionalidade, a gente já consegue ter um trabalho muito significante no WebQDA. A recolha dos dados, que é essa etapa de organizar os dados, dividir em categorias, selecionar, codificar, as análises e os resultados desse procedimento. Então, entre as etapas da pesquisa, são 5, a gente já pode se aproveitar do apoio da ferramenta em 4 procedimentos. A estrutura base da plataforma ela se corresponde em uma relação triangular de análise de conteúdo entre fontes, codificação e questionamento. Então, o tempo todo, o pesquisador vai trabalhar nessas etapas. Ele não vai trabalhar por partes, não significa que, ao deixar de trabalhar em fontes, ele vai trabalhar na codificação. Ao deixar de trabalhar na codificação, ele vai trabalhar no questionamento. Não, o tempo todo é interessante que o pesquisador ele esteja transitando entre esses 3 elementos de análise da pesquisa qualitativa em busca dos seus resultados. Aqui uma visão geral de como é o painel inicial do WebQDA. A gente tem tentado, ao longo dos anos, cada vez mais fazer com que os dados inseridos na plataforma eles estejam visualmente apresentáveis ao usuário, ao pesquisador. Então, a gente entende que essa questão da visualização tem sido importante, né, em como o pesquisador vai ver a sua pesquisa ganhando desenho, ganhando forma e, consequentemente, análise. Só para exemplificar melhor para vocês como funciona esse processo de codificação, eu tenho duas etapas de códigos, de codificação. Codificação é um dos elementos primordiais para análise qualitativa por meio dessas ferramentas e também sem elas. É onde vai na fonte os elementos que estão presentes da nossa análise ali do estudo. E como descritivos, eu tenho o momento em que eu vou, a partir do meu material, se eu trabalho com entrevista, eu vou escrever desse material. As que são indiscutíveis, por exemplo, o tipo desse documento, a idade, e o outro lado, esses códigos sim, são essa declaração do criador. É nesse momento que entra o olhar qualitativo do criador. A gente discutir a forma não é assim. O criador vai ser sempre, e aí eu retomo a fala inicial, protagonista. É ele quem vai interpretar entre a entrevista, entre os seus dados, as categorias de sua análise e codificar. Naquela fala, o que corresponde à motivação, o que corresponde ao envolvimento, à reflexão e por aí vai. Aqui a gente tem um exemplo de codificação interpretativa, onde ficam os códigos ao lado, e aqui no meio centralizada a fonte, vou lendo a fonte, codificando, isso a gente pode ver melhor na maneira prática.
os códigos em árvore. Aqui, codificação descritiva, tem exemplos também. Vou mostrar para vocês, na prática mesmo do software fica melhor. Trago algumas imagens da fase de questionamento, como é que funciona, vamos ver também. E o recado é fundamental. Na fase de questionamento, sempre busque respostas para os objetivos de sua pesquisa, de acordo com os dados que você tem naquele momento na plataforma e que você organizou e categorizou anteriormente. Deixa eu só passar aqui para vocês para o software WebQDA. Espero que todos estejam ouvindo bem. Deixa eu só ir para a homepage inicial. Para quem ainda não conhece o software, já ir se familiarizando. Aqui. Bom, pessoal, essa é a página inicial do WebQDA. Aqui eu já cadastrado, insiro o meu login, geralmente é o e-mail, e a minha senha, inicio a sessão. Na parte posterior, vai aparecer o meu painel de controle de todos os projetos que eu tenho na plataforma. E aí eu posso ter um acesso às informações gerais desses projetos. É o título do projeto, quem é o administrador principal desse projeto, a data em que ele foi criado e o espaço utilizado desse projeto na plataforma. Isso é interessante também, porque às vezes tem gente que trabalha com grandes quantidades de dados e tem uma ideia por aqui, se já está atingindo o limite de armazenamento para um projeto, enfim. Não sei se depois a Sônia pode me corrigir, mas o limite de projetos que você pode criar não tem um número específico ainda. Número, não, ainda não. Obrigado, Sônia. E aqui eu posso ter acesso ao projeto específico clicando 2 vezes em cima dele, selecionando. Aqui sim, eu estou na interface inicial de trabalho do meu projeto de pesquisa. Nesse caso, o projeto Introdução ao WebQDA, certo? Aqui é a interface inicial, onde eu tenho informações gerais sobre a pesquisa em andamento, como ela está, qual é o meu quantitativo de fontes, de códigos, de classificação, se eu já analisei algumas coisas, por aí vai. Aqui ao lado, no menu esquerdo, eu tenho os menus de trabalho dessa plataforma. Lembrem-se daquela triangulação, fonte, codificação e questionamento. Aqui eu tenho todos esses 3 elementos em um painel de gestão, para configurações específicas sobre o projeto. Tá? No painel de fontes, para que eu tenha início ao trabalho de investigação por meio dessa plataforma, eu tenho que ter as fontes na plataforma. Então, a gente clica aqui, fontes internas. Fontes internas por quê? São fontes minhas, dos meus arquivos. Tá? E tenho aqui algumas das fontes já inseridas, são entrevistas, que eu inseri como exemplos para vocês, mas vocês, na dúvida, podem inserir as fontes aqui, fonte, carregar ficheiro, seleciona algum arquivo no seu computador, clica em carregar e ele já vai carregar. Me prevenindo, por conta da minha internet não ser muito boa, eu já deixei alguns aqui inseridos para a gente estar explorando um pouco. Todos são no formato textos, mas o WebQDA também dá a opção em fontes externas para que vocês trabalhem com
arquivos no formato de vídeo. E aí eles podem ser anexados por meio de links. Links do YouTube, links de imagem, links de áudio e por aí vai. Eles são anexados diretamente na plataforma. E aí eu tenho acesso a esses vídeos aqui na plataforma e posso trabalhar com eles, codificar aqui, clicando em editar e selecionando os códigos ao lado. Nas fontes que eu inseri aqui no formato texto, eu tenho alguns exemplos interessantes. Se eu abrir essa entrevista, eu tenho acesso a todo esse material aqui na parte central, o que foi perguntado, o que foi respondido pelo pesquisador, e ao lado eu tenho os meus códigos que eu posso anexar à minha interpretação qualitativa. Rafael, como você já tem esses códigos aí ao lado? Então, os códigos, há pessoas que costumam chamar também de categorias de análise ou de organização da pesquisa dos dados. Esses dados podem ser criados aqui no menu codificação, em códigos em árvore. Quando você já tem os seus dados pré-estabelecidos, você pode clicar no menu códigos em árvore. Quando os dados surgem no decorrer das suas análises, aí vocês podem criar códigos livres. Aqui eu já tenho alguns exemplos. Eu optei por criar uma pasta inicialmente. Eu vou criar do zero para vocês. Quem não tem muita intimidade com software ainda, tem uma noção de como é que funciona. Para vocês vai aparecer assim, quando eu ainda não criei nenhuma categoria, mas vamos supor que eu tenha algumas categorias pré-estabelecidas para analisar aqueles materiais da entrevista. Então eu clico aqui em criar um novo código, boto aqui área de conhecimento. Na fala do entrevistado. Eu estou tentando, nessa entrevista, com o objetivo da minha pesquisa, por exemplo, identificar na fala do entrevistado em que momento ele fala sobre saúde, em que momento ele fala sobre ciências exatas, em que momento ele fala sobre ciências humanas. Organizando aqui essa categoria, eu vou criar subcategorias. Como subcategorias, eu vou criar a área da saúde. Por que subcategorias? Porque ela está anexada à categoria principal, que é a área de conhecimento. Tá? Rafael, como é que fica anexada? Como é que é uma subcategoria? Eu clico em cima da categoria principal, crio um código. Se eu cliquei em cima da categoria principal, automaticamente ela vai ser uma subcategoria. Não quero subcategoria, não clico em cima da categoria principal no momento de criar um novo código. Tá? Pré-categorias criadas, vou para as fontes, analisar o meu material. Aqui na primeira fonte, a entrevista, eu imagino que nesse determinado trecho da entrevista, a cargo de exemplo, a entrevistada está falando sobre saúde. Então, eu seleciono esse texto, esse espaço, clico na pré-categoria saúde e clico em codificar. Automaticamente, a plataforma já vai destacar esse trecho como codificado. Se você passar o mouse em cima, vai aparecer informações de quem codificou essa categoria na sua fonte e qual foi o código. Saúde. Ah, Rafael, não codifiquei errado, não quero mais, não entendo mais na minha pesquisa que esse trecho seja sobre saúde. Vou aqui e descodifico. Certo? Entendi que o que ela fala sobre saúde é o outro parágrafo. Vou lá e codifico. Certo? Rafael, eu quero descrever que essa entrevista, esse meu material, ele é um material
de um entrevistado por uma mulher, eu quero descrever a nacionalidade desse entrevistado, e aí eu vou para o código do tipo descritor, os descritores aqui. O procedimento para criar os códigos descritores são os mesmos. Já deixei aqui criado para vocês. O sexo masculino, feminino, país de origem. Lá nas fontes, eu faço o mesmo processo de codificação. Vou na minha fonte, seleciono aqui a Teodora. Essas informações eu mudo aqui de código para descritores. Aqui automaticamente já aparecem as minhas opções criadas por descritores. E entendo que a Teodora, essas informações aqui correspondem a uma pessoa do sexo feminino de origem no Canadá. E automaticamente já codifica. Vejam que aqui já aparece a numeração das codificações e onde elas correspondem. Rafael, como é que, enfim, a visualização vai poder me ajudar já nessa fase? Como é que a visualização dos dados pode já colaborar com a minha pesquisa nesse momento? Aqui eu já posso ter uma ideia nos códigos em árvore criados. O WebQDA ele tem investido em fazer com que essas coisas sejam mais visuais para o pesquisador e ele tem uma ideia do que ele codificou em relação ao conteúdo geral. Daniel, você pode botar o carregador aqui, por favor? Desculpa, o computador está descarregando. Aqui eu já posso ter uma ideia geral, clicando nessas opções no menu superior. Mapas de códigos, círculo de códigos. Então, nos mapas de códigos, a plataforma já me apresenta um mapa dos códigos que eu criei para analisar em relação às suas subcategorias também. Então, eu posso ter a ideia de que os códigos em árvore da minha pesquisa conseguem me ouvir? Estou a falar rápido. Posso continuar? Sim, conseguimos ver já. Tá. Ok. Pronto. O WebQDA está a sofrer algumas melhorias nesta parte de representação de dados, não só no que é gerado pelo próprio software, mas também pelos outputs que depois nos permitem usar ferramentas complementares, por exemplo, como é folhas de Excel, as planilhas de Excel, para gerar outro tipo de outputs. Esta primeira parte que vocês visualizam quando entram num projeto WebQDA, normalmente ela é vazia de conteúdo, aquilo que nós designamos por dashboard. Este dashboard, neste momento, é um dashboard estático. Se eu quiser alterar a configuração não consigo, mas isto será uma das melhorias do estudo que o Rafael está a realizar junto com outros investigadores, de forma que o utilizador possa usar o próprio dashboard para apresentar, por exemplo, os resultados do seu projeto numa conferência, porque o dashboard vai se tornar dinâmico. Eu posso personalizá-lo ou movimentar ou chamar diferentes resultados nos diferentes sistemas do WebQDA e posso trazê-los para este dashboard. Neste momento não é possível, mas é possível, por exemplo, através daqui fazer a ligação diretamente às funcionalidades. Este dashboard, da forma como está, dá-me indicadores iniciais, o número de fontes que eu estou a usar, o número de escritores, códigos que foram criados, classificações, e se descer a janela, consigo ver também a parte do questionamento, palavras frequentes que eu usei, pesquisa de texto, matrizes e outras funcionalidades estão aqui associadas.
Quando eu passo para a codificação, e neste caso é um projeto que eu não tenho muitas codificações, por isso eu vou saltar de projeto em projeto. Eu vou Pedro, verificar se aqui. Sim? desculpa interromper, é só para te dizer que o Luís já está online, se quiseres, Ok. entretanto, ir partilhando a apresentação com ele. Tá, pode ser. Só apresentar aqui uma parte. Ok. Pronto, o que o Luís estava a apresentar é o mapa de códigos. Normalmente a leitura que nós fazemos nos projetos do WebKDA é uma leitura vertical. Esta leitura vertical é simples de visualizar se eu tiver 10, 20, 30 códigos, que neste poderão ser categorias, dimensões, construtos, mas há projetos que têm mais de 1000 códigos. Então esta forma de visualizar permite-me fazer as ramificações, permite-me diminuir e permite-me também visualizar o que é que contém cada referência. Porque quando eu, só trazer para aqui, quando eu passo o meu rato, no Brasil dizem no meu mouse, não é? Sobre o código, eu tenho o número de referências e se clicar aqui, ele lista-me as referências do lado direito. Isso é uma forma diferente de visualizar o meu modelo de categorias, neste caso, código JAR. Recentemente, e que está a sofrer algumas melhorias, temos uma primeira versão de um mapa circular. A ideia inicial não era ser um mapa circular, mas um mapa de densidade, e vamos chegar a isso, que, de forma a que apresentasse percentagens associadas ao número de referências no mesmo nível. Ou seja, se eu tenho categorias que têm um determinado número de referências, eu tenho uma percentagem quando comparo com as restantes categorias no mesmo nível. Esta funcionalidade iniciou com esta forma de representação circular, em que eu tenho aqui a categoria principal e teria aqui as subcategorias. Se clicar aqui tenho então as 14 referências e tenho aqui a listagem dessas referências do lado direito. Isto é uma primeira versão que ainda irá ser melhorada. Eu penso, para também não tirar a palavra ao Rafael, eu posso intervir quando for necessário, se for necessário também alertar para alguma funcionalidade mais recente que esteja associada aos outputs visuais, ok? Rafael? Olá, desculpa a todos, meu computador aqui de repente desligou, apagou tudo. Mas voltamos, são males da tecnologia e a gente tem que ter paciência com a tecnologia em relação a isso. Mais uma vez, perdão a todos. Em relação ao que o Pedro estava falando sobre os códigos, nesse segundo momento de representação que ele estava mostrando para vocês, a gente pode ver que estava ocorrendo uma representação aí interativa. O pesquisador estava interagindo com a representação a todo momento. E a depender da interação que ele tinha com essa representação, os dados se mostravam para ele. Então, é interessante a gente perceber essas questões. E vão existir momentos em que as interações elas são necessárias para que ocorram o desenvolvimento de novas representações no decorrer da plataforma. E a gente tem trabalhado no sentido de aperfeiçoar isso no WebQDA, no sentido de fazer com que essas interações entre o usuário e as representações elas ocorram com uma maior frequência em detrimento de suas análises. Em todo esse processo que a gente está falando aqui para vocês, que o Pedro estava falando sobre os códigos, a gente ainda estava na fase de códigos, ou seja, de organização, de interpretação de todas essas fontes. Aqui, como o nosso pesquisador estava falando, depende dos comandos do pesquisador interagindo com essa representação. Em outros momentos, já nas fases de questionamento, quando eu terminei de interpretar as minhas fontes em relação aos meus códigos criados, as minhas categorias, eu tenho aqui a fase das palavras mais frequentes, que é a fase inicial. Como palavras frequentes, eu posso ter acesso a um exemplo rápido para vocês. Eu fiz aqui o comando de buscar as palavras frequentes das minhas entrevistas.
essas palavras frequentes não precisam necessariamente que eu já tenha codificado o material. A partir do momento em que eu insiro as minhas entrevistas, as minhas fontes, no webinar, eu posso tirar das palavras frequentes do meu material. Às vezes, as palavras frequentes podem nos dizer muita coisa. Por exemplo, aqui estão aparecendo algumas repetições de palavras que a gente não tem interesse na nossa pesquisa, como conectivos, o para, o mais, palavras desnecessárias. Eu posso tirar a marcação delas aqui e deixar marcado só as palavras-chave que eu tenho relação com a minha pesquisa, com envelhecimento, idade, tiro os conectivos, ou eu posso, nas configurações, aqui eu posso editar, ou no momento em que eu crio a palavra-chave, eu posso determinar quantas palavras mais frequentes eu quero que a ferramenta faça o levantamento das minhas fontes. Eu quero 100 palavras mais frequentes. A dimensão mínima dessas palavras, eu quero 5. Ou seja, palavras que não têm até 5 letras são descartadas na minha busca. Salvo aqui, abro, já com as configurações atuais, e vejam que o número de conectivos já diminuiu. As palavras relacionadas à minha pesquisa já começam a se destacar com maior relevância na minha busca. E aqui eu tenho acesso às 10. O número de repetição são o número de ocorrência em que essas palavras estão presentes nas minhas fontes, nas minhas entrevistas, e o número de caracteres, letras dessas palavras. Rafael, além de visualizar as minhas palavras mais frequentes nesse formato de tabela, lista, quadro, seja com o que vocês queiram interpretar, eu posso ter acesso também à técnica de visualização desse levantamento por meio da nuvem de palavras, tá? Então, já é outra técnica, outro tipo de representação que eu tenho acesso já na fase de análise dos meus dados por meio do WebQDA. Então, eu não precisei, pessoal, nem codificar, eu não precisei chegar até o final das minhas análises para ter acesso já à ideia de palavras que envolvem os sujeitos da minha pesquisa. Então, isso ajuda muito o pesquisador a ter uma ideia, a ter uma visão do universo de sua pesquisa e como é que ele está se portando. Aqui eu tenho a opção de exportar no formato de imagem essa representação para que eu possa utilizar ela no meu artigo, para que eu possa apresentar a minha comunicação de uma maneira mais transparente possível, certo? A opção também de exportar essa lista nos formatos de PDF e nos formatos Excel. A observação que eu tenho para vocês é que todo o material de lista que vocês exportarem do WebQDA no formato de Excel, a sua grande maioria, quando envolvem números, eles podem ser criados representações gráficas aí em outras plataformas. O material bruto vocês já podem exportar, tá? Mas a gente tem tentado trazer todas as representações possíveis, começando com a nuvem de palavras para a plataforma em si, para acesso do pesquisador, ok? Na pesquisa de texto, como outro exemplo rápido para vocês, a gente pode fazer uma pesquisa de texto, por exemplo, eu tive aqui, entre aquelas entrevistas que eu tenho como fontes, eu vou fazer uma pesquisa de texto da palavra universidade. Eu quero saber, naquelas entrevistas, a ocorrência dessa palavra e onde é que ela aparece. Então, vou pesquisar a expressão universidade, só uma observação. Aqui eu tenho o título da minha pesquisa e aqui
no termo da pesquisa, é que onde eu insiro qual é o termo realmente que eu quero pesquisar. Universidade. Logo abaixo, no Webkidea, eu tenho outras dicas que podem ser úteis no momento em que vocês quiserem pesquisar uma expressão. O uso das aspas são elementos aí que incorporam as técnicas dos operadores booleanos quando a gente vai fazer uma pesquisa, tá? Tem as propriedades, as restrições, botei aqui nenhuma. Vamos lá ver como isso ocorre. Aqui vão aparecer os resultados para a minha busca. Eu tenho, na primeira entrevista, a ocorrência da palavra universidade 15 vezes. Tenho o tipo da fonte. Na segunda entrevista, a universidade, a palavra universidade ocorre uma frequência de 4 vezes. Depois, 2 vezes e 1 vez. Isso é interessante porque eu posso perceber onde é que a palavra-chave da minha pesquisa mais ocorre entre as entrevistas que eu efetuei. Isso é muito, muito interessante para a gente explicar no decorrer do nosso texto, da nossa metodologia, de forma bem transparente como é que isso se porta em nossa investigação. Tenho também aqui a opção de baixar essa lista aqui, esse quadro, em PDF, em Excel, para elaborar outros gráficos na plataforma Excel. E tenho também aqui a opção de adicionar mais elementos em que essa busca de universidade vai ocorrer, se eu quero que essa busca seja feita também em categorias. E aqui a gente já tem trabalhado na plataforma com um tipo de visualização para esse resultado aqui, um tipo de representação gráfica, para que o pesquisador tenha acesso e possa, consequentemente, utilizar em suas pesquisas de maneira melhor e mais significativa. Eu tenho aqui uma ocorrência da palavra universidade 22 vezes, em que essa palavra ocorre, e aqui um panorama geral, em formato de gráfico de pizza, de como é que a ocorrência da palavra, da expressão universidade, está distribuída entre as 4 fontes que eu estou trabalhando nesse material. Tá? E aqui eu tenho uma porcentagem, o número de ocorrência, o nome da fonte, tudo distribuído. Se eu passo o mouse em cima de cada espaço, lá em cima aparece o número de distribuição. Ok? Então, a gente tem tentado fazer com que essas representações, para visualizar os dados no cotidiano de trabalho do Webkidea, elas sejam aí o mais frequentes possíveis e mais próximas da realidade do pesquisador. Aqui, em matrizes, eu posso cruzar os meus códigos. Rafael, como é que isso ocorre? Só o nome teste aqui. Nas linhas, eu posso botar os códigos descritivos das minhas fontes. O que eu descrevi dessas fontes é que são fontes que têm aí uma distribuição de gênero e são fontes que são distribuídas por país. Entre as colunas, eu posso inserir os códigos que eu interpretei, que são as áreas de conhecimento. Ok? Então, vejam que aqui o processo é como se você estivesse criando uma tabela em que essa tabela cruzasse os dados da sua investigação. Eu vou cruzar a área de conhecimento por país e por gênero em que estão distribuídas as minhas entrevistas. Como eu não codifiquei nada, não apareceu nenhuma numeração, mas é interessante a gente perceber que, se eu tivesse muito material codificado, iria aparecer aqui o quantitativo de um público masculino e feminino que falou sobre saúde
entre os entrevistados, e um quantitativo dos que falaram sobre as ciências humanas no decorrer daquele material, bem como a nacionalidade deles, tudo isso. Então, são elementos interessantes para se cruzar na plataforma. Eu nem imagino como eu faria isso sem a plataforma, como eu pegaria as minhas categorias, anotações no papel e cruzaria com as outras categorias. É complicado. Para se manter a transparência e a organização no processo de pesquisa, é um desafio. E aqui eu posso salvar esses arquivos em PDF, Excel, e também tem a opção de visualizar como isso se porta em mapa conceitual. Aqui iria aparecer o quantitativo desse material. Também é uma opção de representação visual interativa na plataforma WebQDA. Se eu clicar aqui no masculino, eu poderia ter acesso ao quantitativo de ocorrências do gênero masculino e suas falas que ocorrem na plataforma, certo? Não vou me alongar muito para não tomar o tempo de vocês. Eu acho que o que a gente tentou fazer nesse webinar é exemplificar um pouco como é que, em diferentes etapas de uma investigação qualitativa, a visualização de dados, por meio de suas representações, podem ocorrer, podem surgir aí, e a gente pode aproveitar desses apoios da visualização e do software para elaborar uma investigação qualitativa cada vez mais transparente, cada vez mais organizada para o leitor que vai ter acesso aí ao nosso artigo. Então, vejam que diversidade de representações são disponibilizadas na plataforma e a gente pode estar utilizando, pode estar explorando em nosso cotidiano no WebQDA, tá? Então, agradeço a participação de todos vocês. A gente faz esse encontro rápido, o mais objetivo possível para vocês. E dúvidas que surgirem, interesse em que surgirem, estamos disponíveis aí em nossos canais de comunicação digital. Peço mais uma vez desculpa pela ocorrência do computador desligar. Estou aberto a perguntas. Obrigada, Luís. Vamos ver se alguém quer colocar alguma questão. Eu agora vou permitir aos participantes habilitarem os microfones, mas se quiserem podem usar a janela do bate-papo para colocar questões. Aqui é a Amanda, aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, da Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bom com você? A minha pergunta é a seguinte: você estava mostrando a visualização da nuvem, inclusive eu estou com um projeto que eu estou usando essa visualização, mas eu fico pensando que às vezes, por exemplo, você usou lá quando você codificou, não foi bem codificar essa palavra, mas você colocou lá com cinco letras, né? E você perdeu, por exemplo, no seu exemplo, você perdeu a palavra vida. Para a minha área, por exemplo, que é da área da saúde, se eu tirar a vida de um projeto na área da saúde, eu já perdi vários dados, né? Então, eu queria saber, né, nessas situações, se nós podemos, não é induzir, de certa forma, quando a gente vai colocando essa quantidade de letras, se não é mais fácil, dá mais trabalho, né, ficar limpando os conectivos, né, mas quando você coloca uma letra, por exemplo, na saúde a gente usa muito sigla, né, e a sigla, nossa, ela abre para campos os mais diversos, quando você está fazendo a análise. Então, como é que resolve isso? Ou não tem jeito, é no manual mesmo, no trabalho braçal mesmo, lá na plataforma. Você está sem som, você está sem microfone. Oi, Amanda. Obrigado pela observação, pela pergunta pertinente. Então,
Sobre essa questão, a gente pode afunilar ou poupar um trabalho que seria manual do pesquisador, editando aqui a opção da busca, a dimensão mínima. Mas eu posso também deixar a dimensão mínima em 2 ou 1, por exemplo, né? E fazer essa seleção manualmente aqui ao lado, selecionando. Antes, quando a gente lançou essa opção de visualização aqui no WebQDA, a gente não tinha essa opção de desmarcar as letras. O que gerava aqui era o que saía nas nuvens. E essa opção de desmarcar, ela foi uma reivindicação, inclusive, de pesquisadores, que sentiram a necessidade de se posicionar mesmo como protagonista do que eles iriam gerar em termos de representação. Eu quero me posicionar, eu quero decidir o que vai para a minha nuvem de palavras. E aí eles podem selecionar aqui, desmarcar as caixas. É interessante esse trabalho, porque o pesquisador acaba percebendo na sua leitura as palavras detalhadamente que ocorrem. A gente sabe que quando a gente transforma em nuvem, ficam muitas palavras e a gente não consegue ler detalhadamente todas na nuvem. E aqui na lista, esse exercício é bem melhor. E a gente pode ver o número de repetição. Aqui no exemplo, tem 100 palavras que são geradas. Daniel, a bateria. Tem o exemplo de 100 palavras que são geradas. Mas eu posso gerar, por exemplo, 10, uma lista das 10 palavras mais frequentes da minha pesquisa. Eu costumo trabalhar com 10. É um número melhor, é um número mais plausível para que isso ocorra e mais qualitativo também, tem gente. Então, o número, a numeração dessa lista fica sobre o livre critério aí do pesquisador que vai gerar. Então, tem várias opções em que o pesquisador pode atuar na elaboração dessa representação. Primeiro, a dimensão da palavra. Segundo, a numeração de quantas palavras vão ser geradas, se é 10, se é 100, se são 200, e como é que essas palavras vão aparecer, se vão aparecer ou não, se vão ser selecionadas ou não para o seu trabalho. Apesar de estabelecer uma dimensão mínima, eu nunca deixo, quando eu elaboro uma nuvem de palavra, de olhar detalhadamente, no meu olho mesmo, clínico, quais são as palavras que estão ali listadas. Eu acho que isso é um compromisso da gente, enquanto pesquisador, a gente nunca deixar de atuar em todos os momentos da plataforma em si. Até porque ela dá essa liberdade para a gente atuar mesmo enquanto pesquisador qualitativo em todas as etapas, em todos os momentos, e até de criação e geração dessas representações. Espero que eu tenha te respondido. Tá, só aproveitando o gancho aí da tua resposta, porque está no mesmo escopo a pergunta. Por exemplo, numa coleta de dados com vídeo, geralmente a pessoa não vai falar, ela não vai falar uma sigla, Saúde da Família, né? Programa Saúde da Família. Ela vai falar, porque ela vai falar a sigla PSF, o Programa Saúde da Família. Se eu coleto o dado e for uma entrevista, um questionário que a pessoa vai digitar e eu quero cruzar esse dado, é capaz de sair a sigla. Sim. Né? E aí, como é que eu resolvo isso na hora do cruzamento? Se eu estou cruzando o dado do escrito com o vídeo ou só com o falado, e a mesma coisa está sendo falada com sigla, sem sigla? Olha, há uma questão no WebQDA que a gente tem que levar em conta, e em todos os softwares também, de apoio à pesquisa qualitativa, é que a gente não vai necessariamente analisar nos mesmos momentos, em termos de representação, em termos de cruzamento de dados, em termos de pesquisa de texto, de palavras, as diversificadas fontes. Tá? Eu tenho aqui um formato determinado para analisar o vídeo,
na plataforma e tem outro formato determinado para analisar o texto. Eu não Essas consigo. análises, elas não vão se misturar, elas não vão aparecer no mesmo momento, sabe? Então, são formatos diferentes para que essas análises ocorram. No caso do vídeo mesmo, eu posso aqui editar esse vídeo e ao passo em que eu vou assistindo esse vídeo, se o vídeo for 2 minutos, 1 hora, enfim, eu vou pontuando nos tempos desse vídeo em que as coisas ocorrem, em que as situações ocorrem. No segundo 10, ele começou a introduzir sobre determinado tema até o segundo 20. Então, perceba que o tipo de análise, ele é um pouco aí diferente nessa situação de diversificadas mídias na plataforma. Posso só complementar, Rafael? Oi, Pedro. Oi. Olá, olá, Amanda. Assim, atualmente eu posso fazer uma pesquisa de palavras mais frequentes e guardar esse resultado num código. Ou seja, se eu encontrar uma palavra que tenha acentuação, não tenha acentuação, quer o seu sinónimo, eu posso juntar tudo num único resultado. E atualmente é possível, através do WebQDA, eu fazer pesquisa de palavras frequentes do que está codificado. Então, se eu tiver uma situação em que eu tenha, queira fazer, posso definir se quero fazer cruzamento de fontes de dados. Imagina que eu tenho a descrição de um vídeo e tenho uma entrevista. Então, eu posso definir se quero só da entrevista, em vídeo, por exemplo, ou se quero da entrevista textual. Eu é que defino primeiro quais são as fontes e depois tenho a possibilidade atualmente de fazer esses cruzamentos ou de fazer essas pesquisas através da pesquisa de texto ou das palavras frequentes, ok? Ok. Não sei se era essa também a dúvida relativamente ao Eu acho que resolve se analisar as duas coisas, o vídeo, por exemplo, é o mesmo tema, mas tem entrevistas em vídeo e tem entrevistas gravadas, só áudio, e tem entrevistas escritas. Se analisar elas separadas e depois fizer os cruzamentos, talvez resolva. Posso fazer. Há um ponto que é importante. A análise que é feita é sempre ao texto. Eu posso ter um vídeo, mas a minha descrição que eu faço associada a 10 segundos de um vídeo é o que vai ser codificado, é o texto. Mas aquele texto está associado a um segmento de vídeo. Ou seja, ele não vai codificar automaticamente uma transcrição, ou vai fazer uma transcrição do que está no vídeo, ok? Mas, tá. Combina-se ver, não sei se, Rafael, estás a ver as questões? Sim, no bate-papo? estou dando uma olhada agora. Eu acho que você já pode me ajudar nessa questão do tipo de plataforma que é possível fazer o upload do ficheiro para o WebQDA, que a investigadora diz que ela tem um ficheiro no Lime Survey. Eu acho que é uma plataforma de questionário. Ela está perguntando se pode fazer o upload diretamente para o WebQDA. O WebQDA tem a possibilidade de importar ficheiros no formato XLS ou XLSX. Mesmo que as plataformas que permitem recolher dados, como o SurveyMonkey ou o Google e outro tipo de ferramentas, ele tem sempre a possibilidade de fazer a exportação num formato normalmente que é o CSV. Se não permitir o formato Excel, ele permite neste formato que depois de abrir no meu computador eu consigo guardar em XLS ou XLSX. Depois tenho que definir se pretendo importar o que eu quero importar para o software. O que eu recomendo é consultarem o blog, para quem quiser fazer importação automática de ficheiros de Excel, e ler o texto que fala sobre a importação deste tipo de ficheiros. É um texto com muitas ilustrações, é curto e penso que é esclarecedor. É o que eu recomendo nestes casos. Sobre a questão do mapa de códigos, tem duas pessoas Código já conceitual. O mapa conceitual, duas pessoas pediram para voltar essa questão. E o que eu tenho para dizer para vocês é que
principalmente na questão dos códigos, os mapas, eles têm a funcionalidade em fazer com que vocês melhor apresentem, representem para quem está visualizando o material de vocês ou a pesquisa de vocês, quais são as categorias e como essas categorias foram divididas no decorrer da pesquisa. O que eu acho interessante é isso. Às vezes a gente pergunta quais foram os códigos das categorias de sua pesquisa, mas a gente não percebe como está a divisão dessas categorias, como elas se dividem, como elas se distribuem por subcategorias ao longo do nosso trabalho acadêmico, ao longo da nossa investigação. Então, no mapa de códigos, eu posso ter essa ideia. Eu posso partir do código maior para o código mais específico, o código menor, visualmente falando, na minha investigação. Eu acho isso muito interessante. Quando a pesquisa é grande, que gera muitos códigos, muitas subcategorias, isso pode ser muito utilizado para se visualizar e apresentar numa metodologia de um trabalho, visualmente mais apresentável para o que se quer falar, o que se quer dizer. Tem mais perguntas aqui. Vamos passar rápido para dar tempo de perguntar, de responder todo mundo. Sobre a questão dos mapas conceituais é importante. O mapa conceitual é gerado atualmente através das matrizes. Eu cruzo linhas com colunas, por exemplo, vou só compartilhar aqui. Vou compartilhar a minha... Conseguem ver? Ok, está. Sim. Então tenho, por exemplo, este caso desta matriz, em que eu quero saber por ano, artigo de revista, se é um livro e não especificado. Isto é a importação de metadados para o WebQDA e ele depois gera-me estes resultados. E quando eu clico aqui, ele gera-me um mapa conceitual normalmente tem 2 níveis. Este mapa conceitual, quando estiver na sua totalidade implementado, dá para fazer um desdobramento de 4, dá para cruzar 4 tipos de variáveis. Neste caso temos ano e o tipo de publicação. Se eu clicar artigo de revista, clico aqui e ele diz-me que artigo de revista eu tenho 29 artigos em 2016, 56 em 2018. Mas eu quero saber em 2016 quantas publicações eu tenho além de artigo de revista. Clico no ano e ele faz a inversão e coloca-me 2016 e diz-me que 99 são artigos de revista, 8 são de livro e 5 são não especificados. Se eu clicar no número, ele lista-me aqui quais são então esses resultados. Isto é o que ele faz atualmente em termos de mapa conceitual. Ele aumenta o círculo consoante o número de referências que surgem e a qualquer momento eu posso consultar estas referências aqui do lado direito e posso voltar ao início e procurar e fazer outras ramificações. O ideal, neste exemplo e no trabalho que estamos a fazer e o Rafael que está à frente disso, é no dashboard ele gerar 4 níveis. Por exemplo, eu tenho ano, tipo de publicação, autores e palavras-chave. E eu poder fazer essa navegação ou por palavras-chave ou por um autor que é muito citado. Eu quero compreender se ele trabalhou aquela temática em 2000 e também em 2015, 2017 e 2020, por exemplo. Mas atualmente ele faz este dobramento, que é estes 2 níveis, que é os níveis da matriz, que é linhas por colunas. Não sei se deu para responder à questão da dúvida do mapa conceptual. Sobre a pergunta da Manuela, como fazer para copiar os códigos árvore para o Word no formato como estão no WebDA, sem ser aquela forma que aparece quando se exporta. Manuela, a forma que você se exporta, eu acho que você está falando do PDF ou do Excel. Tem que ver o formato. Normalmente, quando eu exporto, quando eu quero copiar esse formato de códigos que surgem para o Word, eu gero
o formato em Excel do ficheiro e copio o que foi representado no Excel. Geralmente ele é transformado em um quadro, uma tabela, e copio para o Word. Pronto, mas, E costuma Rafael, funcionar. mas já há um ponto que já tem aqui, que nós estamos a melhorar, é que é possível exportar um relatório de todo o projeto no formato DocX. Se vocês clicarem neste projeto, eu tenho aqui uma opção que me permite exportar, e quando eu clico nesta opção de exportar, digo que quero exportar aqui em DocX e escolho o que é que quero exportar. Um projeto, quer dizer que todos os cruzamentos, todos os textos, todas as matrizes, todas as pesquisas e os seus resultados ele exporta. Vamos dar como exemplo, quando eu exportei a minha tese de doutorado, minha tese de doutoramento deu mais de 1600 páginas. Por isso, consoante a dimensão do projeto e daquilo que pretendem, utilizem estes filtros aqui, ok? Mas ele aqui exporta tudo em DocX. Dá para fazer da forma como o Rafael está a explicar, que é uma exportação individual, ou exportar a totalidade do que está neste projeto. Pode falar, Manuel. Mas aqui não vai aparecer, como eu tenho visto em trabalhos finalizados, aparece isto em PDF, texto, ou seja, não aparece com os nós. Não, ele no relatório ele exporta tudo em DocX e faz a relação dos códigos e faz a relação das matrizes e apresenta os resultados. Posso dizer uma coisa? Eu acho que a Manuela se está a referir às imagens que aparecem em alguns trabalhos e é isso. Nós criamos a partir como imagem, fazemos um print screen do ecrã e depois trabalhamos para apresentar a imagem. Sim, mas isso é eu nunca pensei que fosse um print screen, pensei que fosse... Isso é uma... Desculpa, Manuel. Eu peço desculpa estar a responder, mas conhecendo o cenário, estou a ver do lado da Manuela, mas é um print screen. Tudo que o software gera individualmente na sua funcionalidade, ele exporta no relatório, ok? Em DocX. Ou seja, se eu tiver 1000 códigos com 3000 referências, ele exporta tudo isso. O que é que eu faço quando faço os meus projetos? Exporto o relatório e depois seleciono aquilo que necessito, tanto para anexos como para a parte de conteúdo de um artigo ou de manuscrito, por exemplo. Sim, eu percebi, mas nunca saía de uma forma que a professora Marília sabe qual é. E realmente não dava para sair e nunca me passaria por a cabeça que era um print screen. Pronto, aí eu agora já percebi. Ok. Rafael? Okay. E a gente tem aí, então, mais de 2 opções para registrar, para transportar o que se queira em termos de codificação. Pode ser o arquivo todo, como o Pedro estava falando, esse levantamento. E eu acho importante, até para quem finaliza o projeto na plataforma, fazer esse download dele todo e ter registrado esse material. Sobre a pergunta do Francisco, os dados quantitativos, eles podem trabalhar na análise em conjunto da plataforma. A gente tem a opção na plataforma da codificação automática, em que eu posso transportar um arquivo que eu tenha em XML, dados quantitativos de respostas de um questionário para esse tipo de codificação automática, e a ferramenta pode nos gerar códigos e descritores. Há um ponto que é importante, não é? Dependendo da técnica de análise que usar, por exemplo, a técnica de análise de conteúdo também pressupõe que se possa quantificar o número de ocorrências, correto? Então, a partir desse, por isso é que a matriz exporta para Excel, e numa primeira proposta eu tenho o cuidado de mostrar ao meu leitor que aquela categoria tem um N minúsculo igual a 15, a categoria motivação, mas a categoria de motivação tem igual a 12. Então, essa forma de representação também ajuda o leitor a compreender depois a parte inferencial e interpretativa, a fazer essa passagem,
porque ter estes resultados meramente descritivos já não é muito apelativo e esta quebra ajuda que o leitor compreenda que existe uma preocupação, por exemplo, maior por parte deste estudo que a motivação, porque eu tenho um 15, não tenho, e desmotivação tenho 12, por exemplo, e depois a seguir desdobro porque é que aquilo acontece, não é? São as evidências. Aquele 15, atrás daquele 15 eu parto do pressuposto que existe um padrão de respostas que, usando termos com sentidos ou significados diferentes, referem-se ao mesmo. Não é? Por isso é que eu tenho 15 em motivação e que podem ter surgido de um ou vários participantes. Então, essa quantificação, a estatística que apresentamos aqui é descritiva, não é estatística inferencial. Okay? Ela é bem-vinda aos estudos qualitativos porque facilita depois a apresentação e a discussão dos resultados qualitativos. Isso é uma estatística meramente descritiva, ok? Sim, ela parece, ela faz o esforço de ocorrer na maior parte das etapas do trabalho na plataforma, mas também já existirem extra-plataforma dados quantitativos em Excel, é possível que se exporte também para a plataforma e se trabalhe tranquilamente. E um exemplo disso pode ser a codificação automática. Tinha uma questão sobre o Mendeley, sobre as fontes internas. A gente tem recentemente trabalhado com a exportação de bibliografias do Mendeley no formato Bixby, em outros formatos de referências, para que automaticamente sejam geradas um procedimento de análise para revisão, para análise bibliográfica. A gente tem iniciado essa opção também, tem alguns artigos no site do WebQDA, já foi lançado um livro sobre a revisão de literatura por meio do software, em que se pode ter uma ideia melhor e mais detalhada de como trabalhar em sincronia com o Mendeley na plataforma WebQDA. Tá?